Olá, pessoal. Essa aula é a aula nossa de número 2 sobre parâmetros ou qualidades ou características ou qualidades fisiológicas ou propriedades do som. Nós vamos falar hoje sobre a intensidade. Lembra que falamos sobre a altura na aula 1? Então, aqui a intensidade é o volume do som. E ela lá em altura era medida em hertz, mas aqui ela é medida em decibéis. O ouvido humano permitido por lei para ouvir no ouvido humano captar sem dano é de 80 a 85 decibéis. Portanto, quando você coloca o teu fone de ouvido e aparece o volume em vermelho e que ele pode causar danos à tua audição, isso é real. Pessoal, é melhor você abaixar o volume aí do seu celular no fone, porque ele pode causar danos sim, a curto, a médio ou a longo prazo. Depende da quantidade que você está exposto a esse volume constante, né? Bom, a intensidade também é a força de produção do som e pode aparecer na prova aí como sonoridade. É a característica com que faz que a força de produção do som emita sons fortes e fracos, que eu passarei agora para vocês aqui, primeiramente o som forte, logo em seguida o som fraco. Para esse som ser forte ou fraco, ele depende da amplitude do som. Quanto maior for o estímulo, mais forte ele é, e quanto menor o estímulo, mais fraco ele é. O maior exemplo é quando batemos palmas. Se batemos uma palma mais fraca, né, ele terá um menor estímulo, ele terá uma intensidade menor. Se batemos uma palma mais forte, ele terá um maior estímulo, uma intensidade maior. Nível de intensidade sonora, falaremos aqui, que geralmente um som que você ouve, né, que se chama de intensidade sonora, é diferente do nível de intensidade sonora, ou seja, ouvimos um som 100 vezes mais intenso e percebemos apenas 2 vezes da sua intensidade, devido aos fenômenos de compressão e rarefação. A intensidade produzida é diferente da intensidade percebida pelo ouvido humano. Outro ponto muito importante. Também a partir da intensidade aparece a dinâmica ou harmonia musical, que representa as emoções, é a arte de combinar os sons e as emoções, ou seja, combina a felicidade, aquela música que te traz felicidade, de repente é que te deixa apaixonado, aquela que te traz medo, como nos filmes de terror, né? Então é a partir da harmonia e da dinâmica que acontece isso. Ela caminha entre a melodia e o ritmo, então ela faz parte lá dos nossos parâmetros, né, que originam, né, que dependendo da mistura que é feita deles, que se sai um gênero musical. Aqui nós podemos exemplificar o solo de guitarra e o cantor. Elas são os acordes, né, lembra que nós falamos lá na nossa aula sobre os acordes, então Ré, de Mi menor, de Dó, aqui só como exemplo, mas ela demonstra os acordes aqui, e estuda a variação da intensidade dos sons, ou seja, se esses sons são mais fortes ou mais fracos. Há outras classificações, como piano, pianíssimo, mas isso não vem ao caso aqui para a nossa prova, ok? Então é o lado vertical da música, ou seja, é o lado de subida da música, e é a combinação de 2 ou mais sons simultaneamente e representa a sobreposição das notas na partitura musical. Bom, o que eu tenho para deixar aqui para vocês sobre intensidade são essas dicas. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Um forte abraço e até a nossa aula de número 3, que nós falaremos sobre a duração. E até mais. Tchau, tchau.